Márcia Morgana. Olá, bem-vindos, queridos. Bom dia, nossa Manhã Preciosa. Mais uma vez, hoje é um dia também muito especial que Deus preparou para nós. Você talvez está aí precisando vencer um medo. Você está com medo de algo? Talvez você tenha também um trauma de infância ou situações que você viveu que te trouxeram medo de arriscar, medo de vencer algumas coisas. E hoje, no segundo bloco, nós vamos trazer a Lidiane Rodrigues, essa maravilhosa levita do Senhor. Vai falar como Deus a instruiu ao ponto dela vencer alguns medos na sua vida. Gente, ela estava me contando e é muito tremendo. Você fica com a gente aí até o fim para você contemplar este testemunho poderoso que traz libertação também para você que está nos acompanhando. Amém? Olha só, hoje veio uma palavra muito forte no meu coração. Nós acordamos e meditamos no Senhor. Nós vamos dormir também e ali também nós deitar, estamos meditando no Senhor. E para esta manhã eu quero deixar uma palavra para você. Sabe que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos na caminhada. Muitas vezes em momentos difíceis nós pensamos que estamos sozinhos ou que vamos permanecer sozinhos. Mas a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 4, nos mostra um momento de grande vitória. Após Ruth e Noemi passarem por tempos de luto, quando Noemi pensou ali que ia caminhar só, ela não ficou só. Deus colocou ali ao lado de Noemi e Ruth para ajudar ela na caminhada. E eu creio que Deus tem pessoas incríveis para acrescentar na tua vida, para te ajudar a vencer o seu dia mau, o seu dia de luto e para trazer e compartilhar bênçãos com você, uma companhia poderosa. E no livro de Ruth, no capítulo 4, lá no finalzinho já do livro, sabe o que nós vemos? Um momento glorioso. A palavra de Deus vai dizer que através do bebê de Ruth, Noemi alcança alegria, alcança um tempo de alegria. Aquelas mulheres que viveram lutos, elas alcançaram um dia de alegria, um tempo novo em suas vidas. E disseram para Noemi, olha, tua nora, essa que te seguiu, essa que te fez companhia no teu dia mau, ela te deu também aí um neto. E ela te é melhor do que 7 filhos. Sabe o que essa palavra está dizendo para nós nessa manhã? Que Deus tem 7 vezes mais para você. Eu profetizo nesta manhã sobre a tua vida 7 vezes mais. 7 vezes mais coragem, 7 vezes mais paz, 7 vezes mais bênção sobre a tua vida. E também amigas em Deus e amigos em Deus que são 7 vezes mais do que um filho em nossas vidas. A palavra garante que existem pessoas que são assim para nós. E eu creio que Deus tem para você também, porque está escrito. Então essa promessa está disponível para nós, em nome de Jesus. E essa pessoa, que é como se fosse mais do que 7 filhos, ela acrescenta na sua vida, não te destrói, te traz refrigério, em nome de Jesus. Amém? Ô glória! Ontem, aqui no nosso primeiro dia de Manhã Preciosa, nós tivemos uma participação linda da Cássia Cavalcante, vocês lembram? Se você não assistiu, acompanha no canal no YouTube, Pastora Márcia Morgana, fica sempre registrado lá. E a Cássia falou sobre uma ação social linda. E nós vemos que na ação social, no projeto Amada de Deus, nós estamos reunidas com a IMA e com a equipe de mulheres e com muitos ofertantes e abençoadores. E com eles nós estamos conseguindo também edificar e abençoar muitas vidas. E eu quero trazer para vocês hoje a matéria da nossa última ação social que foi realizada no mês de janeiro de 2022. Lembrando que a próxima será 21 de maio e você pode participar dessa ação. Veja em cada detalhe como Deus operou maravilhas aqui na IMA através da nossa ação social, projeto Amada de Deus. Vamos acompanhar. O projeto social Casa Amada de Deus da Missão Apostólica Avivando Nações, a IMA, em sua 3ª edição, realizada no dia 22 de janeiro de 2022, nos confirmou ainda mais a aprovação de Deus sobre essa obra. Deus tem falado, está feito. Nesta edição, tivemos novidades de Deus em todas as áreas que envolvem a realização deste projeto, desde a arrecadação até o ambiente montado. Na arrecadação, peças novas na etiqueta, calçados novos.
enxoval para bebê e perfumaria. Na montagem da loja, ideias surgiram para um visual aconchegante. Móveis, espelho, tapetes, bomboniere com balinhas, flores e acréscimo de araras, que são os expositores de roupas. Tudo preparado para elas se sentirem amadas e cuidadas por Deus. Recebemos cerca de 60 pessoas, entre mulheres e crianças, que inicialmente participaram do culto e, ao final, houve sorteio de muitos perfumes que recebemos junto com as doações. Ao término do culto, elas se dirigiram à loja. Cada mulher e criança tinham uma ficha em suas mãos para livremente escolherem 3 peças. Quando todas fizeram as escolhas, a loja foi aberta de forma livre para quem desejasse mais itens. Servimos no ambiente um lanche para todas as pessoas presentes, cachorro-quente, bolo e suco. Foram distribuídos entre roupas, calçados, acessórios, enxoval e brinquedos, o total de 436 itens. Glorificamos a Deus pela oportunidade de servirmos. Nossa gratidão a todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram com esta obra. Que Deus vos abençoe poderosamente. Nosso próximo projeto Casa Amada de Deus acontecerá no dia 21 de maio. Você também pode ser um cooperador desta obra. Entre em contato conosco pelo telefone 84-9892-5498 avivandonações.com.br. Glória a Deus, queridos. Você quer ser um participante desta obra, você pode doar com amor. Queria pedir Sadraque para colocar para a gente na tela o Pix, que você pode estar doando, colaborando. Nós estamos aí precisando de cabides, algumas coisas, araras, né? Os expositores precisam aí ser ampliados, porque nessa nova ação social que vai acontecer no dia 21 de maio, nós temos observado que, graças a Deus, tem se multiplicado a quantidade de doações que a gente tem recebido. Isso também, se você quer doar outros materiais, você pode entrar em contato também conosco no telefone que está aí na tela, 98725-3143. Esse também é o nosso Pix para você ofertar no nosso projeto social Amada de Deus, e você vai estar sendo um canal de bênção, alcançando aí mulheres que você talvez nem conheça, mas que o coração de Deus conhece. E você é um instrumento para alcançar e abençoar estas vidas. Oh, glória! Amados, eu quero dar aqui uma atenção para você que está conosco também, nos acompanhando no canal no YouTube. Bom dia, Irina Delgado, um beijo, paz. As irmãs estão aqui, ô glória. A Cássia está conosco também. Ô Cássia, Deus te abençoe. Ivone Bispo, Thelma Maria, David, paz do Senhor. Amados que estão se chegando aqui no finalzinho da programação, a gente vai estar também orando com vocês. E fica ligado, porque nós intervalo, mas nós voltamos já já. Diane Rodrigues, que vai falar como ela venceu o medo. Vai compartilhando aí com quem você está vendo. Olha, está precisando vencer o medo. Acompanhe aqui essa programação da Manhã Preciosa. Volto já já. Convida você para o chá Preciosas em Natal, Rio Grande do Norte, que será realizado no dia 30 de julho, às 18 horas, no Monas Recepções, Avenida Maranguape, número 2433, Nossa Senhora da Apresentação, Natal, Rio Grande do Norte. Se inscreva no telefone 849-8715-9096. Chá Preciosas. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para os cultos de adoração a Deus, quarta-feira às 19h30, domingos às 18h30, na rua José Egberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais informações, acesse o site avivandonações.com.br.
A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para o nosso Chá Preciosas do mês de maio. Nesta quarta-feira, às 19h30, dia 4 de maio. Participe, entre em contato e faça sua inscrição pelo telefone 849-8715-9096. Acesse o site avivandonações.com.br e obtenha mais informações. TV Avivando Nações, Ministério Pastora Márcia Morgana. Glória a Deus, voltamos aqui ao vivo com mais Manhã Preciosa. E olha só a Preciosa que está conosco nesta manhã. Muitos de vocês já devem conhecer a Lidiane Rodrigues, porque a Lidiane, ela ministra louvor aqui no nosso Ministério de Louvor da IMAN. Bem-vinda. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu vinha refletindo quando eu vinha de casa, eu digo, Senhor, é sempre bom testemunhar os feitos do Senhor, né? E isso é um privilégio, né? Estar aqui e receber esse convite. Verdade. Prazer em receber a Lidiane, gente. Conheço um pouquinho da história da Lidiane e existe muito além do que eu conheço, na verdade. E do pouco que eu conheço, eu já fiquei muito impactada. A forma como Lidiane me contou, como ela venceu tantos medos na sua história. E dentro do testemunho dela, ela falando para mim que vivendo uma caminhada em Cristo, houve processos em que ela teve que vencer alguns desses medos e vai falar para nós também as estratégias de como venceu este medo. Você está passando por isso? Você está sentindo um medo profundo de algo? Queria pedir a Lidiane para contar aqui, ela estava me contando como foi que ela identificou a raiz do medo, né? Conta para a gente acerca lá da sua infância. Eu vou fazer um pouco um resumo, né? Sim. Porque como o testemunho é um pouco grande, né? Eu queria iniciar falando um pouco da minha infância. Eu nasci em um lar um pouco atribulado. Eu convivi com uma família. Meu pai, ele era um pouco, como é que eu posso dizer? Existia muita briga. Então, assim, a minha infância eu convivi com aquilo, né? Aos 12 anos de idade, eu perdi a minha mãe. Que a minha mãe era tudo que eu tinha na minha vida. Eu não conhecia esse Deus que eu sirvo hoje. Então, para mim, ela era a minha referência. Ela era a minha segurança. Né? Então, assim, aos 12 anos de idade, ela descobriu um câncer e o Senhor recolheu ela. Então, assim, ali naquele momento, é como se a minha vida tivesse perdido o sentido quando ela partiu, né? E começou um processo na minha vida de muita tristeza. Eu senti uma tristeza tão profunda. Aí eu fui morar com meus irmãos, porque lá em casa são 7 filhos, eu sou a mais nova. E eu vivi a maior parte da minha adolescência muito frustrada. Sabe assim, eu sempre era muito recatada, eu ficava muito reservada no meu canto. E começou a aparecer assim, eu dizia assim, Senhor, por que eu sou tão triste? Né? E eu mesmo na minha inocência, assim, sem nem conhecer esse Deus, mas eu sentia aquele vazio, né? E quando a minha mãe faleceu no leito da morte, ela aceitou o Senhor no hospital. E ela pediu a minha irmã mais velha, que ficou cuidando de mim, né? Ela disse, leve Lidiane para os caminhos do Senhor. Acho que ela sabia o quanto eu ia sofrer, né? Com a ausência, né? E aí a minha irmã começou a batalha comigo. Só que até eu conhecer esse Deus, eu passei um processo de muita tristeza profunda dentro do meu coração. Eu não conseguia entender por que eu sentia tanta tristeza. E eu adaptava aquela tristeza à perda da minha mãe. Mas não era só aquilo, né? Quando eu conheci o Senhor e eu confessei o Senhor, eu entendi que existe um vazio existencial em nós, seres humanos, que só é preenchido por Deus. Verdade. Né? Então, assim, quando o Senhor me resgatou, porque eu disse o Senhor, Ele me resgatou com as cordas de amor dEle. Né? E ali, a partir de então, eu comecei a caminhada com Cristo. E muitas coisas foram sendo claras na minha mente, né? Assim, isso aqui é a estratégia do mal, eu preciso orar mais, né? Sim. E nesse meu processo de caminhada, eu comecei eu tenho até um livro, né, que eu gosto muito da Joyce Meyer. Eu gosto demais dessa. Ela é pregadora, escritora, e eu me baseei muito nas pregações dela. Eu ficava muito assistindo as pregações dela. E por um processo de medo que eu tinha, aí eu conheci o livro Campo de Batalha da Mente. E eu comecei a ler esse livro e eu comecei a entender como o inimigo, ele usa a nossa mente para destruir os nossos sonhos, os planos que Deus tem, né? Então, assim, o inimigo, ele sempre quis destruir a minha vida. Desde o início, no ventre da minha mãe, meu pai, na época, queria que minha mãe me abortasse. Então, assim,
Deus já tinha um chamado na minha vida e o inimigo já tinha propósito para me destruir. Ele tem, né? Todo o tempo. E então, assim, uma infância atribulada, aí a perda da minha mãe, eu sofri muito. Aí eu comecei a ler esse livro e eu comecei a entender as estratégias do mal. Como ele manipulava os nossos pensamentos. Muitas vezes... Desculpa só interromper. Só que tipo de medo você identificou que você queria vencer, por exemplo, quando leu esse livro? Pronto, foi quando eu tinha o medo de ser uma pessoa enferma. Sabe, existia algo dentro de mim que eu era uma pessoa enferma. Eu não sentia nada, eu não ia para o hospital, mas assim, eu não sei se foi a doença da minha mãe que assimilou a isso, mas eu cresci com esse medo. Eu achava que as pessoas diziam assim, fulano teve um câncer. Ai, meu Deus, será que eu tenho um câncer? Então, assim, esse medo, ele prolongou por muito tempo na minha vida. E nesse decorrer da minha vida, né, essas tristezas, eu me trancava no meu quarto, eu chorava, não sabia nem porquê. E um dia eu conversando com o Senhor, eu disse, por que eu tenho tanto medo, tenho tanto pânico de hospital, de médico. E o Senhor me recordou na minha memória uma lembrança de quando eu era criança. E a minha mãe, ela sempre se referia a mim como se eu fosse uma pessoa enferma. Eu era magrinha, né? E assim, ela dizia, minha filha... E eu via nitidamente ela conversando com uma amiga dela e dizendo assim, ela é tão magrinha. E se referia a mim como se eu fosse enferma, né? Tipo que anêmica, ela falava alguma coisa? Porque eu era assim, eu não engordava. Tem aquelas coisas antigamente que dava remédio para engordar, né? Então, assim, aquilo veio muito claro na minha mente. E eu consegui entender que ali era uma estratégia que o inimigo usou. Por quê? Porque as palavras da minha mãe, na inocência dela, acarretou sobre a minha vida esse medo por muito tempo. Tá entendendo? Porque assim, o inimigo, ele só quer uma estratégia para destruir a sua paz, né? Então, assim, a mãe, ela tem o poder de lançar a palavra. Então, assim, ela falava aquilo na inocência, mas aquilo ali já era uma estratégia para o mal, para que o inimigo viesse usar aquilo para poder destruir os meus sonhos. Então, assim, esse medo de enfermidade, aí pronto, aí veio o processo, eu dizia, eu não vou casar não, porque eu tenho medo de estar doente e não conseguir ter filho, de não conseguir ser feliz. Então, assim, o inimigo, ele frustra a gente de várias formas. Esse medo te gerou ansiedades? Ansiedade. Porque assim, ela já estava meditando, não vou casar, porque se eu casar, eu vou ter filho. Se eu for ter filho, eu vou ter que ir pro hospital. Aí isso tudo gera o quê? Um medo misturado com ansiedade. Muita coisa, ansiedade. E outra coisa que eu também tinha, eu tinha complexo. Complexo não, era compulsão. Eu queria me esconder, comprando, eu queria me preencher de alguma forma, né? Até eu conhecer esse Deus que realmente ele me resgatou e transformou a minha história, né? E até aqui ele tem nos ajudado, mas assim, é um processo. O campo de batalha que a gente passa na nossa mente é muito... Se você não tiver firmada no Senhor e poder observar as estratégias do mal, você passa por aquele despercebido, achando, é porque tinha que passar por isso. É porque é ironia do destino, como muitas pessoas dizem isso, né? Mas tudo, eu acredito que é estratégia do mal, só para destruir a nossa paz, né? Então eu comecei a ler esse livro, aí foi no processo que eu conheci Paulo, que é o meu esposo, né? Queria até mandar um beijo para ele, que eu acho que ele está nos acompanhando. Romântico. E eu conheci ele na igreja, eu já estava congregando. Mas esse processo de medo já me acompanhava, né? E quando... eu fui congregar nessa igreja que eu vi Paulo, né? Aí eu acredito que Deus já tinha preparado tudo. Só que foi outro processo que eu enfrentei. Antes de eu conhecer Paulo, eu já orava ao Senhor. Senhor, eu quero ter minha família, eu quero casar, mas o medo era muito forte, né? Porque eu morei a vida toda na casa dos meus irmãos. Então, assim, eu tinha um desejo de ter o meu lar, né? E eu comecei a orar. Senhor, me dê uma pessoa abençoada. E eu comecei a orar por Paulo. Por Paulo não, Deus me enviou ele. Mas uma pessoa muito semelhante como ele é, né? Eu orava ao Senhor. E quando eu cheguei nessa igreja, conheci ele. Aí nós começamos a namorar e veio outro processo. Uma luta tremenda que a gente travou, porque muitas pessoas se levantaram para querer abalar e frustrar o nosso relacionamento, dizendo que não dava certo. E se realmente não fosse Deus me guiando ali, eu tinha perdido a bênção. Né? Você que está casada há quantos anos? Vai fazer 6 anos já. 6 anos de amor. 6 anos, uma bênção. Tem um filhinho lindo, Davi. Aí começou o processo do mais medo ainda, porque aí começou, vamos ter filho. Precisa engravidar, vamos ter filho. E a mãe dele pedindo um neto. E eu sabia o medo que eu passava comigo.
Porque eu tinha quase certeza que eu era uma pessoa muito enferma. Eu disse, Senhor, quando eu começar a fazer exame, vai descobrir uma doença e... Nossa. Então, assim, a minha vida era como se fosse uma sensação de... Sabe um cortejo fúnebre, aquela sensação de funeral, de tristeza. E todas as vezes que ele dizia assim, vamos ter filho, aí vinha uma tristeza assim, de morte dentro de mim. Nossa. Tá entendendo? E assim, eu tinha sonho de ser mãe, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. E eu ia passando para frente, não está no tempo. É tanto que a gente vai fazer 6 anos de casado e nosso filho tem 2 anos, né? Então, assim, foi quase 4 anos, só né? E aí minha sogra dizia, eu quero um neto. E eu dizia, não está no tempo. E criava uma forma de sair daquela conversa. Mas, assim, o medo e a frustração eu passei sozinha, só eu e Deus. Eu não contei para ninguém. Então, foi um processo todo que eu sofri, só eu e o Senhor. E foi Ele que me sustentou, sabe, Márcia? Porque, pastora Márcia, porque se não fosse Deus, eu posso dizer com certeza que eu não estaria aqui. Porque o propósito do inimigo sempre foi me destruir. Ele queria me destruir a minha vida em todo o tempo. E aí, pronto, aí o Senhor me dava estratégia, aí eu comecei a ler o livro. É uma bênção esse livro, quem puder leia. O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Que momento do livro você se identificou mais? O que foi que ela falou assim, que você disse, nossa, o Senhor está me dando aqui uma ferramenta para vencer as batalhas da minha mente, os meus medos calculados. Pronto, uma das coisas que me chamou muita atenção foi que ela disse as estratégias do inimigo. Às vezes ele fala na sua mente como se fosse o próprio Espírito Santo. Para confundir você. E, inclusive, a gente já entrevistou pessoas, Lidiane, que falaram assim, eu ouvi uma voz dizendo, vai ali, faz tal coisa, e aquela coisa era ruim, mandando a pessoa fazer uma coisa ruim contra si mesma. Então, realmente tem que ter muito discernimento, como você começou a ter mais discernimento, então, quando você leu? Aí eu comecei a ter mais discernimento, a orar mais, né? Assim, quando vinha um medo, eu já repreendia. Eu sabia que era estratégia do mal, né? Então eu já repreendia. E ali o Senhor começou a me ensinar a como me fortalecer nele, me firmar nele, né? E todas as vezes que vinha um medo, eu já sabia que era um inimigo querendo me abalar mesmo. E o interessante é que quando eu aceitei o Senhor, começou a vir muitas pessoas dizer assim, os profetas do Senhor diziam assim, Deus vai lhe usar no louvor. Eu sempre me achei muito incapaz de tudo, sabe? Eu me sentia tão insignificante. Então, assim, o inimigo, ele queria ofuscar, assim, a beleza que Deus tem sobre a nossa vida. Ele quer destruir de todas as formas. E eu me sentia insignificante, eu me sentia incapaz. E Deus usou um irmão e disse assim, Deus vai lhe usar no louvor. E eu duvidei. Eu disse, eu não tenho nem voz para louvar. Eu não tenho... A minha postura não é de uma pessoa que louva, porque eu sou tímida demais, né? E Deus falou muito forte ao meu coração. Ele disse, eu não lhe chamei para ser cantora, eu lhe chamei para ser adoradora. Oh, glória, verdade. E assim, eu quero dizer aos irmãos que estão acompanhando aqui que na câmera 2. o louvor é o meu combustível. Ele que me sustenta. Sabe assim, nos dias de angústia. Eu vou dizer a vocês que eu superei todas as minhas lutas, não. Porque a gente vive uma guerra constante, né? Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, o inimigo ele vai querer nos abalar em todo o tempo. Mas assim, quando eu estou me sentindo fraca, triste, eu vou adorar o Senhor, porque é um alimento mesmo da minha alma, sabe? E assim, eu sou tão agradecida ao Senhor, porque hoje eu digo, Senhor, como o Senhor é bom. Hoje eu estou aqui com a pastora Márcia, né, no Ministério Imã. E assim, é uma satisfação, uma alegria poder estar adorando e servindo ao Senhor aqui nesse tempo. Né, nesse templo. E junto com seu marido. Que junto com o Paulo, o esposo dela é o baterista. E também toca baixo, varia, né? Fica variando aqui nos instrumentos. E eles são um casal, eles vieram do Ministério Pão da Vida para nós como um presente, né? Vieram lá do Ministério do meu pai. E quando eu entrei em contato com o meu pai, pastor Chico Chagas, para falar sobre eles, que estavam nos visitando, e a primeira coisa que meu pai falou, você vai amar trabalhar com eles, porque eles são pontuais, eles são responsáveis e eles ficam, como se diz, não são pessoas que entram onde não devem entrar, né? São pessoas que respeitam os limites, né? Então são obreiros excelentes e realmente eu testemunho disso, que nos dá muito prazer ver pessoas pontuais, né, Lidiane? Ver pessoas engajadas com a obra de Deus, com o temor de Deus, tratando com seriedade. E eu louvo a Deus porque Deus te deu um marido que te acompanha no teu ministério de louvor. Que lindo! Continua.
Assim, aí eu queria falar um pouquinho sobre o medo, né? Sim. Um dos maiores medos que eu tinha era sobre o que eu já falei, da gravidez, né? E eu congregando lá com o pastor Chico Chagas, que é uma bênção, eu amo ele, a pastora Jossanete, né? E aquela batalha, né? Não, é você, para mim, engravidar e o medo. E a pastora Jossanete ia ter um encontro de mulheres em uma cidadezinha aqui perto de Mossoró. E eu senti o desejo profundo de ir, sabe, pastora Márcia? Mas no tempo eu não estava podendo financeiramente, né? E eu disse, não. Aí a pastora chegou para mim e disse assim, eu queria tanto que você participasse desse encontro. Aí eu disse, não, pastora, agora não vai dar certo, não. Mas assim, era uma coisa tão de Deus que ela disse, eu sinto que você precisa ir, eu quero que você vá, né? E aí eu fui para esse encontro. E antes de eu ir a esse encontro, eu orei muito ao Senhor. Eu disse, Senhor, tira esse medo de mim. Porque aquele medo estava destruindo a minha paz. Até o meu casamento, né? Assim, porque eu ficava mudando muito, assim, botando muito para frente. Não vou engravidar agora. E eu sabia que ia chegar o tempo que eu precisava engravidar, né? E eu cheguei nesse encontro, quem estava pregando era a pastora Aparecida Borges. Né? Uma bênção. Demais. E assim, a coisa mais linda que eu achei, pastora Márcia, era como se Deus tivesse marcado o encontro só comigo. Eu acho que tem umas 300 mulheres ali. Nossa. Mas foi tudo assim tão voltado para a minha vida, para o que eu estava vivendo, o processo que eu estava passando, e já começou a pregação sobre gerar, sabe? E o primeiro louvor que eu lembro, eu fiquei toda arrepiada, eu nunca esqueci. O primeiro louvor foi cantado, foi aquele, e está cancelado o funeral. Não sei se você conhece esse louvor. E era como se Deus estivesse decretando ali naquele momento que todo o medo de morte estava sendo destruído ali naquele momento. Glória a Deus grande. E aí eu participei 3 dias desse encontro, né, de mulheres, e assim, todo dia a palavra era muito direcionada a gerar. Gerar, gerar, e eu dizia, Senhor, é o tempo. E naquele encontro ali, eu saí decidida a engravidar. Quando eu chegasse, eu digo, independente do que for para acontecer, eu vou passar por cima disso Nossa. tudo. E no último dia, teve um ato profético que a pessoa que estava lá dirigindo entregou uma bola de encher e pediu para cada um escrever em um papel os medos, as frustrações, e colocasse dentro daquela bola, né? E no final a gente ia encher a bola e ia lá para a beira do mar, ia soltar a bola, como se fosse um ato profético, porque a gente estava se libertando, se curando dos nossos medos, né? E eu senti assim algo tão forte que era realmente uma libertação na minha vida, sabe? E eu agradeço demais ao Senhor, assim, pelo incentivo que a pastora me deu para mim chegar até aquele lugar, né? Precisava de uma palavra de ânimo. Como é importante uma palavra de ânimo, né, Eliane? E foi tão lindo que... Aí pronto, aí eu voltei tão cheia da presença do Senhor, tão assim, feliz, né? Quando foi no primeiro domingo, depois do encontro, o pastor Chico olhou para mim e disse assim, a irmã Lidiana ainda não é mãe, né? Aí, pois eu profetizo em nome de Jesus que você vai ter gêmeos. Ele disse até assim. E ali foi uma confirmação, porque eu já vinha dizendo, eu vinha decidida, eu disse, a partir de agora eu vou engravidar. Se eu tiver alguma doença, algum problema, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Né? Aí o pastor profetizou, com 1 mês depois eu estava grávida. Oh, nossa, né? tremendo. Aí começou Foi ligeiro. Começou... Eu sinto muito a presença de Deus, Lidiane, falando aqui essas palavras, porque Deus também está libertando gente que está em casa nos assistindo, Lidiane, que passam por medos terríveis, às vezes não na área que você passou, mas em outras áreas da vida, e através de um momento como esse, como também você viveu naquele tempo, Deus também está libertando nesta manhã. E assim, o interessante é que quando o pastor profetizou, aí eu já comecei, né, a tentar engravidar, mas o medo não saiu de mim. Ainda tinha aquele, meu Deus, e os exames? Cada exame que eu ia fazer era uma tortura. Porque enfrentar um gigante. Muito. E você sozinha, sem ter com quem desabafar, né? Porque eu tinha medo de conversar com alguém e a pessoa dizer, então você vai ter que ir para o médico e vai ter que saber o que você tem. E eu sabia que era mais espiritual, assim, não era doença física, mas era o próprio inimigo querendo destruir a minha vida, né? Trazendo enfermidade para a minha alma. E o medo continuava e cada exame que eu ia fazer era uma tortura que eu não ia receber. Ai, misericórdia. E aí, glória a Deus que a minha gestação foi uma bênção. Não tive nenhum problema de saúde, né? E tive um filho abençoado. Graças a Deus, cheio de saúde, Davi veio perfeito. Né? Então, assim... Depois dessa gravidez, você sentiu que venceu assim, essa área? Venci essa área do medo, mas... Isso influenciou também no seu ministério de louvor? Essa questão desse medo? Você conseguiu desfrutar mais de viver o chamado sem medo e também sonhar outras áreas da tua vida sem medo? Sem medo. Melhorou muita coisa na minha vida, né? Depois que eu comecei...
Muitas vezes a gente diz assim, eu sou evangélico porque já faz muitos anos, mais de 16 anos que eu sou cristã. Mas a nossa transformação, ela é diária. E é uma busca sua, cotidianamente. Você não vai, não passe de marcha de você aceitar o Senhor e tudo vai mudar na sua vida, né? E aí é que o inimigo se levanta mesmo quando você tem chamado, né? Quando você tem um ministério, ele quer lhe desanimar, né? E assim, é um processo que eu vivo, vamos dizer assim, é um processo que a gente vive de mudança de vida todos os dias, de fugir das astúcias do mal, né? Porque assim, ele, quando não é em uma área, é em outra, que ele quer lhe desanimar, né? Então, assim, o louvor, ele me enche de alegria de poder servir ao Senhor. A minha vida, ela só teve sentido no momento que eu conheci Jesus de verdade. Porque, assim, a minha infância foi triste, atribulada, a minha adolescência foi triste, eu nunca fui uma pessoa de sair muito de festa, sempre fui muito tranquila, fui muito recatada, sempre fui muito calada. E uma vez eu disse até ao Senhor, eu disse, Senhor, por que eu tenho uma aparência tão triste? Eu sou sua filha. Coloca um ânimo novo no meu rosto, para que as pessoas vejam em mim, porque assim... Dá um sorriso aí, Lidiane. Uma pessoa que serve ao Senhor, ela tem que ter, a alegria tem que transbordar. E às vezes eu ficava assim, eu tenho uma cara já de tristeza, porque já me acompanhava, né, no passado da minha vida, né? Mas assim, eu glorifico demais ao Senhor, porque até aqui Ele tem me ajudado. Oh, glória! Quantos porque, milagres! Ele é a força do meu existir, assim, Ele superou todo o vazio que eu tinha, toda a tristeza. Hoje eu sinto falta da minha mãe com saudade, mas não é mais um sofrimento, né? Eu amo meu pai, apesar das lutas que eu passei, assim. Entendo também o lado dele, por ele às vezes ser tão ignorante, e nos fazer até sofrer um pouco. Então, assim, graças a Deus, o Senhor, Ele trabalhou na minha vida por completo, né? E para a glória do Senhor, eu tenho um casamento abençoado, porque eu queria muito ter minha casa, minha família, né? Eu disse, Senhor, eu não queria morar a vida toda nas casas dos outros. E o Senhor me deu um esposo abençoado, me deu um filho abençoado, me deu o meu lar. E apesar de todas as lutas que eu enfrentei no processo de casamento, o Senhor nos abençoou com tudo, assim, com coisas lindas, sabe? Assim, deu a nossa casa, a gente conseguiu comprar a nossa casa antes de casar. A gente já entrou com a nossa casa toda pronta. Então, tudo isso eu vejo como bênçãos do Senhor. Vou até falar bem rapidinho aqui, só da palmeira, até uma palmeira que o Senhor me deu, né? Sim, eu fui lá na casa da Lidiane, gente, eu vi a palmeira. Quando a gente terminou de montar toda a casa, né? Isso é para vocês verem os detalhes do Senhor na nossa vida. Quando a gente terminou de montar tudo, já não tinha mais dinheiro, né? E tinha um determinado local lá que eu dizia, ficava tão lindo uma palmeira aqui nesse lugar, né? Mas eu sabia que não tinha mais como comprar uma palmeira e deixei para lá a palmeira. Quando foi poucos dias, na casa do meu irmão tinha um vasinho daqueles de pia, um vasinho desses pequenininho, com uma plantinha, um cactozinho, né? E com poucos dias começou a sair uns galinhos ao redor desse cacto. Aí cresceu uma plantinha, né? Aí meu irmão disse assim, Lidiane, se você quiser levar lá para sua casa essa plantinha, pode levar. E eu levei, e tirei o cacto, e tirei aquela planta e plantei naquele lugar lá, onde eu queria a palmeira. E hoje, para a glória do Senhor, o Senhor me deu uma palmeira mesmo, porque ela cresceu e começou a crescer, e eu dizia, que planta é essa, meu Deus? E ela hoje se tornou uma palmeira linda, das mais bonitas que tem. Então, assim, isso eu vejo o cuidado do Senhor nos detalhes da nossa vida. O milagre é grande. Gente, eu fui visitar a casa da Lidiane e foi muito impactante. Foi, assim, um destaque para mim, no sentido de que em tudo que eu olhava, né, todo ambiente que eu entrava, parece uma casa de boneca. Lidiane é muito caprichosa, tudo é muito combinado, né? É tudo muito decorado. Gente, é muito lindo. E todo ambiente que eu entrava, gente, eu ficava coberta com a nuvem de Deus, assim, eu me arrepiava toda, mas era a presença de Deus tão grande, Deus falando para mim, filha, eu dei cada detalhe desta casa, eu cuidei e realizei o sonho deles. Eu disse, gente, o que é que tem nessa casa? Cada detalhe, aí Lidiane falava, isso aqui foi fulano que me presenteou, né? E Lidiane começava a contar a forma como Deus construiu a casa, né, nos detalhes, como Deus tratou de realizar o sonho desses detalhes, inclusive a planta, né? A palmeira que ela falou igualmente, a presença de Deus no lar muito forte, a mão de Deus, é um milagre do Senhor na sua vida, né, Lidiane? Qual é o conselho que você dá? Você venceu o medo após fazer
por exemplo, a leitura de um livro que explicava melhor, dentro da palavra de Deus, o que você estava passando. Você começou a discernir e começou a buscar mais essa cura, né? Qual é o conselho que você dá para alguém que está com esses traumas de medo? Olha aqui na câmera 2, você diz para ajudar alguém. O conselho que eu dou é assim, que você procure, principalmente, além de você estar na presença de Deus, você procure estar perto de pessoas que tenham mais a acrescentar. Pessoas que tenham experiência de vida, pessoas que possam edificar mais a sua vida, lhe fortalecer, lhe ensinar. Porque muitas vezes a gente sozinha, a gente não consegue muita coisa. Não. E assim, é muito importante você buscar, estar ouvindo pregações de pessoas que são realmente direcionadas por Deus. Verdade. Ler livros, sabe, assim, se basear nos ensinamentos, porque você absorve um crescimento espiritual. Pelo menos eu aprendi muito, assim, quando eu comecei a ler, a escutar as pregações, né? Uhum. E, assim, eu acho que é uma das dicas que eu dou, é de você se fortalecer, você começar a seguir pessoas que você vê que tem conteúdo realmente de Deus. É lógico que você tem que saber, vamos dizer assim, filtrar, né? Nem todo mundo, mas assim, aí você ora ao Senhor e você pede que o Senhor lhe direcione as pessoas certas, né? E aí o Senhor vai fazer a obra. Eu creio, Deus tá tirando o medo hoje. Meu maior medo era falar em público. E olha eu aqui, né, Elidiane? Quando eu confessei Jesus, meu maior medo era falar em público. Eu tinha pavor. Até de estar misturada com muita gente ao redor, eu ficava nervosa. Frio na barriga, desmaio. E ato profético é coisa muito séria. Um dia a pastora pregou sobre derrubar os gigantes. Ela disse, qual é o seu maior gigante? Ela falou, eu era nova convertida. Aí eu dentro de mim eu disse, o público, e principalmente o altar. E eu já louvava no altar, com o olho fechado, com medo do povo. E ela disse, faça um ato profético, faça como Davi nessa hora. Tem uns gigantes diante de ti, pega essa pedra. Quem é o seu gigante? Eu dizia, o medo de falar em público. Aí eu fiz pela fé. Pá, ele caiu! E todo mundo fez o seu próprio ato profético, cada um não disseram, né? Cada um fez para si e para Deus. E a diferença foi terrível, assim. Deus foi transformando e foi me dando sonhos, dizendo que Ele ia me colocar diante de público. Ele escolheu isso para mim, né? Ele escolheu para você o seu chamado de louvor. Ele escolheu esse programa para eu apresentar e para você estar aqui hoje. Como a gente poderia frutificar dessa forma se a gente tivesse medo de falar em público? Né? Então, que todo esse medo é lançado fora nessa manhã, em nome de Jesus. Porque através de um testemunho, de dicas tremendas como essa, você está vencendo o seu medo, em nome de Jesus. Lidiane também trouxe um louvor, né? Lidiane vai adorar a Deus. Após o louvor, a gente vai orar por você, tá? Em nome de Jesus, vamos adorar. Glória a Deus. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Glória a Deus. Vamos orar por você que está em casa e que neste momento você apresentou a Deus aí. Deus, eu reconheço os meus medos. É muito importante reconhecer. Como a Lidiane disse, que identificou os medos dela. Eu quero pedir a Lidiane para orar por você nesta manhã, em nome de Jesus. Você vai vencendo tudo isso no poder do Espírito Santo. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, eu entrego, Senhor, cada pessoa que acompanhou esse momento, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir, meu Pai, em nome de Jesus, curando todo o medo, toda ansiedade, Senhor Jesus. Sim. Que o Senhor possa restituir os sonhos que foram perdidos no meio da caminhada, Senhor Jesus. Que o Senhor possa fortalecê-los, Senhor Jesus. Porque nós sabemos, Senhor, que as astúcias do inimigo é destruir a nossa paz, é frustrar os nossos sonhos, Senhor Jesus. Mas eu quero entregar, meu Pai, em nome de Jesus, a vida de cada um em Tuas mãos. O Senhor conhece e sonda o coração de cada pessoa, Senhor. O Senhor sabe os medos, as frustrações. Mas eu quero pedir a Tua graça, Senhor Jesus, derramada sobre a vida dessas pessoas, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir fortalecendo, dando estratégia, Senhor Jesus, para entender quando é o Senhor que fala e quando é o inimigo que quer conduzir.
Sim, que o Senhor Senhor. possa vir destruindo todas Meu as Deus, em nome de barreiras, Jesus, Pai. quebrando todas as muralhas, Senhor Jesus, porque só quem passa por isso sabe o quanto é difícil, Senhor Jesus. E eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor possa tomar cada pessoa dessa em tuas mãos, Senhor Sim, Jesus, que o Deus. Senhor possa vir em direção ao coração de cada pessoa dessa, Senhor, que tem nos acompanhado até aqui. Que esse testemunho, Senhor Jesus, sirva de edificação, Sim, Senhor Jesus. porque eu sou grata a Ti, porque o Senhor transformou a minha história, escreveu uma nova história na minha vida, Senhor. Nome E de da Jesus. mesma forma eu peço, Senhor, que o Senhor transforme e escreva uma nova história, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas que têm nos acompanhado nesse momento. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Oh, glória, parabéns, Ediane. Tanta conquista no poder do Espírito Santo. Que Deus te dê aí a cada dia mais alegrias, novidades. O Ministério de Louvor continue avançando no Senhor, sendo usado a cada dia com multiplicação dos seus talentos, do seu esposo e também do seu filho. Amém? Glória a Deus. Amados, olha só, nós vamos para o intervalo e nós voltamos já já. Fica com a gente, eu vou já interagir com vocês. TV Avivando Nações, Ministério Pastora Márcia Morgana. A pastora Márcia Morgana convida você para o chá Preciosas em Natal, Rio Grande do Norte, que será realizado no dia 30 de julho, às 18 horas, no Monas Recepções, Avenida Maranguape, número 2433, Nossa Senhora da Apresentação, Natal, Rio Grande do Norte. Se inscreva no telefone 849-8715-9096. Chá Preciosas. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para os cultos de adoração a Deus, quarta-feira às 19h30, domingos às 18h30, na rua José Egberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais informações, acesse o site avivandonações.com.br. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para o nosso Chá Preciosas do mês de maio. Nesta quarta-feira, às 19h30, dia 4 de maio. Participe, entre em contato e faça sua inscrição pelo telefone